Frank Fritz foi uma estrela de reality show, um homem com paixão por descobrir tesouros esquecidos e um nome conhecido na série Caçadores de Relíquias. Mas, por trás das risadas, das descobertas incríveis e das viagens pela estrada, havia uma história mais sombria. Uma história repleta de desafios, desilusões e uma reviravolta trágica que ninguém esperava. O que realmente aconteceu com ele e o que levou à sua devastadora queda? Fique conosco enquanto desvendamos a história não contada dos últimos dias de Frank Fritz. A morte dele pegou sua família e seus fãs de surpresa. Um homem que iluminava as telas de televisão com sua paixão por antiguidades e tesouros esquecidos, de repente, se foi. Sua partida deixou um vazio no coração daqueles que acompanharam sua jornada, desde um garoto da cidade pequena até uma estrela da TV. Mas, para entender melhor como tudo aconteceu, precisamos dar um passo atrás e olhar para onde tudo começou. Frank nasceu em 11 de outubro de 1963, em Davenport, no estado americano de Iowa. Desde pequeno, demonstrava uma curiosidade insaciável pelo mundo ao seu redor. Diferente das outras crianças que passavam o dia brincando, Frank era atraído por objetos com história. Ele tinha o dom de encontrar valor no que os outros descartavam, uma habilidade que mais tarde definiria sua carreira. Sua infância foi repleta de pequenas coleções, pedras, lata de cerveja, selos e moedas, cada uma com uma história que ele queria desvendar. Ao crescer, Frank não apenas colecionava, mas também desenvolveu uma profunda apreciação pelo artesanato e pela autenticidade. Sua capacidade a conhecer itens únicos o diferenciava dos demais. Ele não acumulava objetos simplesmente, ele preservava um pedaço da história. Essa paixão só se fortaleceu com o tempo, moldando o homem que ele viria a se tornar. Seus pais, Bill e Susan Fritz, incentivavam seus interesses, mas não compreendiam totalmente a extensão de sua paixão. Para eles, suas coleções crescentes eram apenas um passatempo infantil, algo que ele eventualmente superaria. Mas para Frank era diferente. Cada objeto encontrado despertava um senso de admiração. Ele passava horas vasculhando vendas de garagem, mercados de pulgas e até latas de lixo em busca de preciosidades esquecidas. Amigos e familiares frequentemente lembravam como ele aparecia com uma ferramenta antiga, uma placa vintage ou uma tampinha de garrafa rara, entusiasmado para contar sua história. Essa profunda fascinação não era apenas pelos objetos em si, mas pelas histórias que eles contavam. Apesar de seu amor por antiguidades, a infância de Frank não foi fácil. Ele foi diagnosticado com a doença de Crohn, uma condição inflamatória crônica que afeta o trato digestivo. A doença tornou seus anos escolares desafiadores, pois ele frequentemente lidava com sintomas severos. No entanto, Frank nunca deixou que isso afetasse. Em vez disso, mergulhou ainda mais sua paixão por colecionar, usando isso como um escape e uma motivação para seguir em frente. Na adolescência, outra paixão surgiu: motocicletas. Frank se encantava por sua história, mecânica e a sensação de liberdade que proporcionavam. Ele não queria apenas possuí-las, mas restaurá-las, trazendo-as de volta à vida. Começou a fazer trabalhos esporádicos para economizar dinheiro e comprar sua primeira moto, um momento que marcaria o início de outra paixão duradoura. Para ele, o amor pelas motocicletas era uma forma de preservação, assim como suas antiguidades. Ele via a beleza no velho e esquecido. Passava horas em sua garagem desmontando motores, polindo cromados e restaurando motos à sua antiga glória. Essa habilidade mais tarde se provaria inestimável durante sua participação na série. Nos seus primeiros anos, ele conheceu Mike Wolf, um colega colecionador com a mesma paixão por descobrir tesouros perdidos. Os dois rapidamente se tornaram amigos devido aos interesses em comum e começaram a viajar juntos em busca de achados raros e itens únicos. A amizade deles foi construída sobre amor pela história, pela aventura e pela emoção da caça ao tesouro. No início dos anos 2000, seu velho amigo e parceiro de garimpo Mike teve uma ideia ousada. Ele acreditava que existia um público interessado em assistir a dois caras viajando pelo país, descobrindo relíquias escondidas e compartilhando as fascinantes histórias por trás delas. Para Mike, o garimpo era um estilo de vida e ele estava determinado a levá-lo para a televisão. Durante anos, ele apresentou a ideia de um programa de garimpo para várias emissoras, mas enfrentou inúmeras rejeições. Os executivos de TV achavam o conceito muito específico
muito nichado. Eles não acreditavam que o público médio interessaria por placas enferrujadas, motocicletas vintage ou latas de óleo da década de 1930. Mas Mike não desistiu. Ele sabia que havia algo especial nas histórias por trás dos objetos, na emoção da caça ao tesouro. Ele também sabia que Frank era o co-apresentador ideal, um cara com vasto conhecimento sobre antiguidades, carisma natural e uma personalidade acessível com a qual os telespectadores poderiam se identificar. Juntos, eles tinham uma química inegável, do tipo que não poderia ser forjada. Finalmente, em 2010, após anos de persistência, o canal History resolveu apostar neles. A emissora concordou em produzir um programa sobre suas aventuras como colecionadores, mostrando sua jornada pelos Estados Unidos em busca de achados raros e valiosos. Eles o chamaram lá nos Estados Unidos de American Pickers e no Brasil, Caçadores de Relíquias. O primeiro episódio foi ao ar em 18 de janeiro de 2010 e se tornou um sucesso instantâneo. Os telespectadores ficaram viciados. Diferente dos programas tradicionais de antiguidades, que focavam em itens refinados dentro de casas de leilão, a série trouxe algo novo para a tela. Dois caras rastejando por celeiros, revelando quinquilharias esquecidas e negociando com colecionadores excêntricos. O programa tinha um estilo autêntico e sem roteiros, o que o tornou único. No entanto, com o sucesso veio uma pressão intensa. As exigências de filmar uma série de TV de sucesso eram muito mais desgastantes do que a maioria das pessoas imaginava. A equipe do programa passava meses na estrada viajando de um local para outro, muitas vezes trabalhando de 12 a 16 horas por dia. Era fisicamente exaustivo. Vasculhar celeiros abarrotados, levantar objetos pesados e passar horas negociando acordos. Para alguém como Frank, que tinha a doença de Crohn, as viagens e o estresse tornavam ainda mais difícil o controle de sua saúde. Conforme o programa ganhava popularidade, seus desafios pessoais se tornariam mais difíceis de ignorar. Os fãs começaram a notar sua perda de peso e rumores sobre sua saúde começaram a circular. Mas Frank manteve a maioria de suas dificuldades em segredo, determinado a seguir em frente e continuar fazendo o que amava. Os fãs começaram a notar uma diferença no peso de Frank ao longo das temporadas, às vezes aparecendo visivelmente mais magro do que antes, mas aos poucos sabia a extensão real de seu sofrimento. Apesar de sua doença crônica, Frank tentou acompanhar o ritmo intenso da série. No entanto, ao longo dos anos, a pressão da fama e o desgaste físico do trabalho começaram a afetá-lo. Um dos golpes mais duros veio em 2020, quando Frank passou por uma grande cirurgia nas costas. O procedimento exigia a colocação de 2 hastes em sua coluna, deixando com uma longa e dolorosa recuperação. Ele ficou impossibilitado de trabalhar, forçando a fazer uma pausa prolongada no programa, o que levou a especulações sobre seu futuro na série. Durante esse período, sua vida pessoal também começou a desmoronar. Ele terminou um relacionamento de longa data com sua noiva, Diane Bankson, em 2019, sob circunstâncias amargas. Diane acusou Frank de infidelidade e o rompimento foi marcado por acusações públicas e muita dor emocional. A combinação de um coração partido, uma doença crônica e incerteza sobre sua carreira empurrou Frank para um caminho perigoso. Enfrentando dores nas costas, estresse emocional e problemas de saúde, ele começou a recorrer ao álcool como um mecanismo de fuga. No início era uma forma de aliviar a dor, tanto física quanto emocionalmente, mas com o tempo tornou-se um hábito que saiu do controle. Em entrevistas, Frank admitiu que lutou contra o alcoolismo, especialmente nos momentos mais difíceis de sua vida pessoal e profissional. Seus problemas com a bebida se agravaram após a cirurgia, quando ele tentou lidar sozinho com a dor e a depressão. Em 2021, sua dependência já era impossível de ignorar. Seu antigo amigo e co-apresentador da série, Mike, falou publicamente sobre a luta de Frank contra o alcoolismo, revelando que isso foi um dos principais fatores para afastamento entre eles. Mais tarde, Frank admitiu que havia passado por um programa de reabilitação para tratar seu vício em álcool, passando 77 dias em tratamento, determinado a recuperar sua vida. Ele saiu da reabilitação otimista em relação ao futuro, alegando ter perdido 30 quilos e focado em um estilo de vida mais saudável. Mas, apesar de seus esforços, o estrago já havia sido feito, tanto pessoal quanto profissionalmente. Enquanto Frank se recuperava da cirurgia e lutava contra a dependência, o programa seguiu em frente sem ele. Em 2021, o canal History anunciou oficialmente que Frank não retornaria ao programa.
Os fãs ficaram chocados. Durante anos, ele havia sido uma parte essencial da série, e sua ausência foi profundamente sentida pelos telespectadores mais antigos. Nos bastidores, porém, essa separação já estava acontecendo há algum tempo. Frank não falava mais com Mike há mais de 2 anos. A amizade próxima de antes havia se transformado em um relacionamento distante e tenso, alimentado por problemas pessoais e desentendimentos profissionais. Frank deixou claro em entrevista que se sentia abandonado tanto pela emissora quanto por seu ex-colega de programa. Sua saída não foi apenas um revés na carreira, foi uma perda devastadora de identidade. Durante mais de uma década, a série foi sua vida, agora isso tinha acabado. Tentando reconstruir sua vida após a saída da série, Frank manteve um perfil discreto. Ele focou em seu negócio de antiguidades em Iowa, determinado a escrever um novo capítulo para sua história. Apesar de estar longe da televisão, ele tinha uma base de fãs fiel, muitos dos quais fizeram campanhas por seu retorno ao programa. Mas as coisas não estavam melhorando. Sua saída da série o deixou com um sentimento de traição e isolamento. Ele e Mike Wolff nunca mais voltaram a se falar. Além disso, Frank enfrentava dificuldades financeiras. Sem a renda constante do programa, ele passou a depender apenas de sua loja de atividades e de suas economias. Embora tivesse construído uma forte reputação no mundo das antiguidades, estava longe da estabilidade financeira que uma vez teve. Então, em 14 de julho de 2022, a tragédia aconteceu e Frank sofreu um grave derrame em sua casa em Davenport, Iowa. Um amigo próximo o encontrou inconsciente e chamou ajuda imediatamente. Se tivesse permanecido sozinho por mais tempo, provavelmente não teria sobrevivido. Os médicos determinaram que o derrame causou danos significativos em seu cérebro, afetando sua fala, mobilidade e habilidades cognitivas. Ele foi hospitalizado e permaneceu sob cuidados médicos intensivos. Para os fãs que acompanharam sua carreira por anos, a notícia foi chocante. O mesmo Frank, que passou anos viajando pelo país, negociando antiguidades e fazendo piadas com Mike, agora lutava por sua vida. Após a hospitalização inicial, Frank foi transferido para um centro de reabilitação, onde iniciou o árduo processo de recuperação. A recuperação de um derrame nunca é fácil, e no caso de Frank foi especialmente desafiadora devido a problemas de saúde anteriores. Agora, o derrame o deixou em um estado frágil, necessitando de cuidados constantes. A condição de Frank era tão grave que um tutor designado pelo tribunal foi nomeado para supervisionar suas finanças e cuidados médicos. Amigos que o visitaram durante a recuperação o descreveram como uma sombra de seu antigo eu. Antes, cheio de energia e humor, os efeitos do derrame o deixaram com dificuldades para realizar até mesmo as tarefas diárias mais simples. Nos 2 anos seguintes, Frank permaneceu amplamente fora do olho do público, com amigos e familiares focados em seus cuidados e reabilitação. O progresso foi lento. Infelizmente, em 30 de setembro de 2024, o mundo perdeu Frank, um homem cuja paixão por história, antiguidades e aventura o tornou uma personalidade televisiva querida. Após meses de especulação, a notícia oficial chegou e a tragédia da morte dele foi profundamente comovente. De acordo com seu atestado de óbito, ele faleceu devido aos efeitos a longo prazo de um infarto cerebral, uma condição que o cérebro sofre danos devido à falta de fluxo sanguíneo. Nas semanas que antecederam seu falecimento, Frank estava em um estágio frágil. Seus movimentos eram limitados, sua fala prejudicada e sua capacidade de interagir com o mundo ao seu redor significativamente reduzida. Segundo fontes próximas, ele havia aceitado seu destino, embora fosse sem dúvida uma realidade difícil para ele e para aqueles que o amavam. Um de seus amigos mais próximos revelou que em suas últimas conversas ele falou sobre seu amor por antiguidades, seu tempo na série e as amizades que construiu ao longo do caminho. Apesar de tudo pelo que passou, ele ainda se apegava às coisas que tornaram sua vida especial. A notícia da morte de Frank se espalhou rapidamente e a reação foi de profunda tristeza. Outros na comunidade de antiguidades e na televisão também prestaram homenagens, lembrando Frank como um homem que tinha um verdadeiro amor pela história e um profundo respeito pelos objetos e histórias que descobria. Fãs inundaram as redes sociais com mensagens de condolências, relembrando seus momentos favoritos do programa e compartilhando histórias sobre como Frank os inspirou a se interessar por colecionismo. Muitos ficaram particularmente tristes pelo fato de que Frank e Mike nunca tiveram a chance de realmente se reconciliar. Por anos, os fãs esperaram que os dois amigos deixassem de lado suas diferenças
e se reunissem, seja pessoalmente ou profissionalmente. Mas a vida, como muitas vezes acontece, tinha outros planos. No final, para muitos, Frank sempre será lembrado como colecionador de lata de cerveja de barba afiada e espírito sagaz que tornou a história divertida. Obrigado por passar mais um tempo conosco. Não se esqueça de curtir e se inscrever para nunca perder outro vídeo. Nós também selecionamos estes vídeos que recomendamos que você assista em seguida. Bom pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.